Fala pessoal, muito bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 5 de junho de 2025, agora 10h39 da manhã. Mercadinho extremamente consolidado, um mercado muito chatinho por enquanto, né? Nessa primeira 1h30 de mercado aí, não vi nenhuma oportunidade, não vi nada a ser feito. Então, o que que eu faço? Fico de fora e fico de boa aqui, tomando um cafezinho, tomando uma água, esperando o mercado alguma, me mostrar alguma direção e me dar alguma oportunidade dentro do meu operacional, tá? Gente, eu quero trocar aí uma ideia com vocês hoje a respeito de algo que eu considero interessante sobre as estatísticas lá da FGV, da quantidade de pessoas que perdem dinheiro no mercado, tá? E para começar a falar sobre isso, por que eu resolvi falar sobre esse assunto? Porque eu vejo que muita gente, pelas redes sociais aí, nos vídeos sobre trading, nos podcasts, tem muita gente falando mal sobre trade. A pessoa, eu até falei isso aqui ontem no vídeo de segunda-feira, de terça-feira, não me lembro, que muitas pessoas falam mal sobre trade, né, sobre day trade, na verdade, sobre tradar no intraday, mas elas estão sempre ali consumindo conteúdo a respeito de day trade. E aí a minha pergunta para você é a seguinte: essas pessoas vêm sempre falando que não funciona, que não dá certo, que ninguém ganha dinheiro com day trade e tal. E realmente é muito difícil, tá? É muito desafiador extrair dinheiro de um mercado como o day trade. Mas a minha pergunta para você é a seguinte: você que está aí me assistindo, independente se você tem 3 meses, 6 meses, um ano ou 5 anos de mercado, eu quero que você reflita sobre essa pergunta. Você leva o mercado de day trade a sério? Isso mesmo. Você encara a profissão trader como algo sério para você? Anderson, o que tu quer dizer o que tu quer dizer com essa pergunta? Como assim levar a sério? Eu tive um período ali de pouco mais de 2 anos de loss pesado, inclusive, tá? E nesses primeiros 2 anos de mercado, até o meu segundo ano foi um pouco mais consciente, até não posso. Foi um período que eu praticamente comecei a parar de perder. Só que o primeiro ano, principalmente, talvez um ano e meio ali, cara, eu era um maluco alucinado operando no mercado. Eu não levava a sério isso aqui. Com as palavras eu dizia que eu quero ser um trader, eu levo a sério, eu quero trabalhar com day trade, mas as minhas atitudes, as minhas decisões, os meus comportamentos aqui no mercado diziam outra coisa. Eu falava que queria ser um trader, eu dizia que queria extrair dinheiro do mercado, operar como um profissional, fazer muita grana, ficar rico com o day trade, mas as minhas atitudes, as minhas decisões, o meu comportamento aqui no mercado, as coisas que eu fazia aqui nos meus trades, das minhas operações, era de uma pessoa totalmente alienada, de um brincalhão, de um amador, de alguém que não levava isso aqui verdadeiramente a sério, tá? Era só da boca para fora. E por isso eu resolvi perguntar isso para você que está me assistindo. Reflita comigo. Você realmente, de verdade mesmo, leva o trade a sério? O que é levar o trade a sério? Muitos relatos e muitas pessoas chegam até mim, principalmente depois que eu abri vagas de mentoria e tal, que eu fiz a minha primeira turma. Muitas pessoas me chamam trazendo relatos sobre prejuízos, relatos de perdas, relatos de frustrações, relatos de momentos ruins dentro do mercado, histórias tristes de mercado, tá? Só que todas essas pessoas tinham e têm, na verdade, coisas em comum, tá? E dentre essas coisas em comum, vou citar uma aqui. Eu vou dar um exemplo prático aqui e eu quero que você pense. Se eu perguntar para você agora, uma outra pergunta, lá vem o Anderson com mais perguntas, isso aí. Se eu perguntar para você qual é o seu operacional, qual é o modelo que você opera? O que você opera no mercado? Muitas pessoas, quando eu faço essa pergunta, trocando ideia pessoalmente e tal, falam assim: ah, não, eu entro num trade, aí eu busco um 2 para um, eu busco um algo de 1 para 1, eu faço scalping e. Não, 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 não. Eu quero saber qual é o seu operacional. O que precisa acontecer para que você entre num trade? Eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu tenho
um range que eu marco de volatilidade média. Eu tenho um suporte e uma resistência lá em cima, e eu espero que o mercado saia desse range, tá? O que seria essa região aí? Eu traço uma região em que o mercado vai trabalhar e que, para mim, enquanto ele não sair dessa região, ele é um mercado de consolidação. Quando ele sair dessa região aqui, eu vou buscar uma correção nas médias. Eu quero um movimento forte de impulsão, uma correção nas médias, que vai ser uma retração, no caso, né? Impulso, correção, e depois eu busco um novo impulso. Então, quando o mercado fizer essa correção, eu entro nas médias, na média de 9, a favor do movimento principal, que eu considero como um movimento principal. Esse é o meu operacional. Esse é o meu plano de trading. Essa é a maneira como eu vejo o mercado, como eu opero o mercado. Fora isso, o mercado está consolidado e eu não faço trade. Não tem nada para mim fazer. Uma das primeiras coisas que você precisa fazer para conseguir extrair dinheiro do mercado é saber o que você vai fazer. O mercado vai fazer A e B, e quando ele fizer isso, eu faço C. O mercado, se não me mostrar tal coisa, não me der um gatilho assim, assim, assado, eu não vou fazer nenhum trade. Então, quando você começa a estipular o seu modelo operacional, quando você estipula como você vai entrar, quando você sabe o tamanho da sua conta, pô, eu tenho uma conta lá de 10 mil reais e eu aceito sempre um risco fixo de 250 para buscar 375. Ou eu busco um risco ali de, sei lá, de 500 reais de risco para buscar 250, que é um gerenciamento de risco invertido. Tudo certo. Aonde você precisa ter isso? Você precisa ter isso anotado, você precisa ter isso planilhado, você precisa coletar os resultados de um ano dos seus trades, tá? No mínimo 100 trades você precisa ter de resultado, fazer um backtest. Enquanto você não encarar o mercado de uma maneira profissional e não de uma maneira amadora, como eu disse que eu fazia lá atrás, você jamais vai conseguir tirar resultado do mercado, jamais vai conseguir ter um resultado positivo, um resultado satisfatório. E operar como um amador, que eu disse que eu fazia lá atrás, eu não sabia porque eu ganhava, eu não sabia. No caso aqui, eu vou vender aqui porque eu acho que o mercado vai cair. Aí eu vendo aqui agora, coloco o stop lá em cima de 300 pontos. Mas por que eu estou vendendo? Qual é o contexto? O que está acontecendo no mercado? Por que eu estou vendendo? Aí você pega e, pô, fala assim, Anderson, o mercado está numa região de retração importante no ponto Y, região de primeira retração e tal, 60 minutos, o mercado vem caindo no canal de baixa, aí sim você começa a mostrar os motivos do seu operacional, os motivos da sua venda, e tá tudo certo. O que não pode acontecer é você entrar num trade sem saber por que está entrando, você comprar um ativo sem saber por que está comprando, vender sem saber por que está vendendo. Eu fiz um vídeo aqui falando há um tempo atrás, acho que coisa de um mês atrás, falando de um dia que eu fiz R$ 1.600, e eu não faço ideia de como eu fiz aquele resultado. Eu tinha 3 meses de mercado. Eu fazia, não sabia por que ganhava, não sabia por que perdia. E quem não planeja o que vai executar no mercado, jamais vai extrair resultado positivo. Jamais. Você precisa planejar, executar e repetir todos os dias o seu modelo, aquilo que você se propôs a fazer no mercado. E o que é resultado, Anderson? Resultado é você ganhar algo proporcional ao seu capital. Eu considero mensalmente de média de 5 a 15%, um percentual interessante. Então não adianta o cara vir colocar aqui uma conta de R$ 1.000 e querer fazer 1.500, 2.000 por mês, porque não vai acontecer, tá? Dinheiro aqui é ferramenta. Para ganhar dinheiro aqui no mercado, você multiplica capital. Então, para que você consiga fazer isso, tem que ter capital, cara. Não adianta se iludir, achar que você vai colocar aqui R$ 1.000, R$ 2.000 e em um ano você vai ter feito 50 mil. Não vai. Não vai ser assim, tá? Você pode sim colocar R$ 500 e ir crescendo exponencialmente o seu capital. Com certeza, pode, com certeza. Só que quando você opera com capital pequenininho, é muito mais difícil você performar, porque você tem uma pressão muito maior, tá? Por isso que eu falo tanto aqui de mesa proprietária. Você pega, às vezes, ali um capital de R$ 1.000 que você iria operar na sua conta,
compra uma conta ali de 10 mil de uma mesa proprietária e opera com 10 mil, e você opera de uma maneira muito mais consciente. Agora, não adianta o cara... Por que tanta gente fala assim, é golpe mesa proprietária? Que o cara lá compra um exame de 10 mil, ele tinha 1.000 na conta, e ele opera que nem um maluco, coloca em risco 200, 300 por dia, que é 30% do capital dele por dia. Eu falei 1.000, né? Falei, então é isso, 300, 400 reais. 30, 40% ele coloca em risco do dia para sair com 50 reais. Ele pega uma conta de mesa de 10 mil, onde era para ele operar tranquilinho, com 200, 300 de risco, ele vai lá e coloca em risco até estopar ali, né, 2,5, 3 mil ele perde por dia. A não ser que você tenha consciência, você saiba o que você está fazendo. Você já tem experiência no mercado e tal, aí é totalmente diferente do que eu estou falando aqui. Mas eu me refiro àquele cara que, né, opera igual um viciado, não sabe o que está fazendo, e aí não adianta, irmão. Não adianta, não vai conseguir extrair resultado, tá? Então, primeira coisa, irmão, faz um planejamentinho. Pô, deixa aqui, calculadora aqui do meu lado. Eu tenho a minha agenda aqui, meu diáriozinho de trader. Todo dia eu anoto aqui as coisas que eu fiz, o que eu fiz, o que eu deveria ter feito, se eu errei em algo. Tem a minha planilhazinha aqui de Excel dos meus resultados. Mês passado eu acabei com, acho que 8 R's e meio para frente, um resultado bem bacana. E tem que saber o que você está fazendo. Tem que planejar, tá? Tem que planejar, definir um modelo, seguir esse modelo. Enquanto você seguir operando sem saber por que está operando, comprar sem saber por que comprou e vender sem saber por que vendeu, esquece, irmão. Não adianta. E eu já falei aqui outras vezes que você pode ter, que você precisa ter experiência, tempo de tela e tal, que os seus resultados vão melhorando, obviamente, se você for amadurecendo com seus erros, se você for amadurecendo e entendendo que o mercado ele é para longo prazo. Então você precisa evoluir, precisa entender que o mercado ele é feito de ganhos e perdas. Você vai ganhar um dia, talvez vai ganhar 2, 3 dias seguidos, eventualmente vai perder 2, 3 dias, 4, 5 dias seguidos. Talvez o mês você vai fechar em drawdown negativo, mas o longo prazo você tem que estar sempre com a sua curva de patrimônio ascendente, porque você tem um operacional equilibrado. Você ganha proporcionalmente aquilo que você perde. Então, por isso que eu condeno aí operacionais que você ganha 1 e perde 10, tá? Isso jamais vai acontecer. Ontem eu fiz um trade, coloquei aqui, que me deu em 2,5 o meu risco que eu tinha colocado no trade de ontem. Então, é assim que eu gosto de operar. Eu vou ter taxa de acerto ali próxima de 40%, mas quando eu ganho mais do que os meus dias de loss. Então, tá tudo certo, é assim que eu efetuo os meus trades, é assim que eu consigo extrair dinheiro, é assim que eu consigo ser lucrativo no longo prazo, com operacional bem definido, com uma mentalidade bem definida, uma mentalidade vencedora, positiva, confiando no meu método, confiando na estatística, confiando na probabilidade, confiando nos números. Eu tenho isso tabulado, eu tenho isso anotado, eu tenho confiança no meu modelo, eu tenho confiança no meu operacional. Então eu sei que não tem problema eu encerrar um dia negativo, tá tudo certo, e você vai encerrar dias negativos e semanas negativas dentro do mercado. E nesses dias e nessas semanas que você precisa aprender a parar, a se comportar de maneira profissional, a se comportar de uma maneira que você não comprometa todo o seu capital, não quebre a sua conta. Muita gente sai falando mal de day trade, que não funciona, que não dá para ter resultado, blá, 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 blá. A maioria dessas pessoas não conseguiram ter resultados porque elas operavam igual, uns malucos aí, como se estivesse apostando lá no Tigrinho, tá? Aliás, acho que tem, para quem opera dessa maneira aqui na bolsa, que nem um maluco viciado, tem muito mais chance de você ganhar lá no Tigrinho em fazendo aposta esportiva do que aqui no mercado, tá? Isso aqui não é aposta esportiva, não é Tigrinho, não é cassino. O mercado ele é probabilístico, como já diz lá no livro, para quem não leu lá no livro de Mark Douglas, tem aqui, eu vou deixar depois o link no final do vídeo para vocês, que eu tenho o audiobook do livro. Cara, vale muito a pena assistir. Ouvir, na verdade, né? É um audiobook. Bom, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo agora, 10h54. Falei demais já, me perdoe se ficar longo o vídeo aí. Eu vou pausar o vídeo e se pintar algum trade, se pintar alguma coisa, eu volto aqui para mostrar a operação para vocês. Eu estou com vagas de mentoria em aberto. Anderson Rodrigues Trader, me chama lá no Instagram ou no e-mail, os contatos estão aqui na descrição do vídeo. A mentoria que vai ser no final do mês de junho. E é isso, é isso. Pausa no vídeo aqui e daqui a pouquinho eu tô de volta.
Voltando aqui, agora 1h50 da tarde, 13h50. E o que aconteceu no dia de hoje? Absolutamente nada, nenhum trade. O mercado, eu até esperei aqui que quando o nosso querido índice fez essa pernada bonita aqui de queda, tá? Eu esperei até uma correçãozinha saudável e imaginava que o mercado romperia novamente a mínima para dar sequência nesse movimento baixista, tá? Um mercado que até chegou a se mostrar forte nesse momento aqui das 11h15. Depois disso acabou travando, o mercado voltou para dentro aqui do range e eu acabei não fazendo nada. Então é isso, vai ser um dia em que o mercado não me mostrou algo, né? Não apareceu ali o meu modelo, não apareceu o meu operacional e eu simplesmente não faço nada. Isso faz parte também, faz parte de você planejar e executar bem aquilo que você planejou, tá? Tem o dia de não fazer absolutamente nada, certo? Então, era isso para hoje. Agradeço a você que me assistiu aqui até o final do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o nosso vídeo de amanhã. Valeu, tamo junto e grande abraço.